Então, pessoal, começando mais um debate-papo, né? A gente investiu aí nesse quadro aqui no canal. E hoje eu vou conversar com um cara que tem mais de 20 anos de carreira, né? Como jogador e está começando sua trajetória como treinador, né? Hoje ele atua como técnico do Globo Futebol Clube. Estou aqui para conversar com o Renatinho Potiguar. Renatinho, obrigado pela participação. E conta logo no comecinho aí como é que foi esse primeiro contato, né, seu com o futebol, quanto jogador e depois como treinador. Boa noite a todos, sempre um prazer, né? A gente falar um pouco de futebol, sempre gosto, né? Quem vive e passou a vida toda falando de futebol, quanto mais fala, é um vício que nunca vai ter fim, né? Então a gente fica muito grato pelo convite e esperamos corresponder à expectativa, né? Eu tive início na minha carreira, né? Aqui em Saramirim, né? No futsal, né? Foi quando eu comecei a me destacar, né? E a minha primeira vez que eu entrei num campo de futebol mesmo foi na escolinha da ABB, né, com o professor Cacau, né, com o Noé Soares, ídolo do ABC, né, que eram os técnicos de base, né, e eu, ali com 12, 13 anos, comecei a minha trajetória do futebol de campo, né, e como equipe profissional mesmo, a minha primeira equipe foi o Sport Clube Recife. Eu fiquei durante um ano, 9 meses mais ou menos no esporte, não deu certo por algumas circunstâncias, e acabei sendo transferido para o Náutico, né? Foi no Náutico que eu fiquei 4 anos, né? Até cheguei a subir no profissional, mas tive duas lesões naquela época, 98, 99, eram lesões que demoravam um pouco, né? Lesão de menisco, né? Hoje, com 15 dias, 20 dias, a gente já está voltando, mas naquela época demorava mais e eu me compliquei muito porque eu tive uma cirurgia e quando eu voltei tive uma lesão no ligamento, acabei passando quase um ano parado, né? E isso prejudicou demais a minha ascensão lá no clube, né? E esse aí foi minha trajetória inicial dentro do futebol, né? Como técnico, né? A maioria conhece, né? Que eu terminei minha carreira aqui no Globo, né? Joguei durante 4 anos aqui, 2014 a 2018, com várias conquistas, né? Acesso, finais de campeonatos estaduais, né? E no ano de 2018 eu tive a primeira oportunidade de assumir interinamente, né? Algo que não é muito visto no futebol, né? Eu estava jogando, né? Estava machucado no momento e o presidente não queria contratar ninguém, né? Para terminar o campeonato estadual. O Luizinho tinha saído com acho que com 10 rodadas, mais ou menos. E ele pediu que eu continuasse até o fim do estadual, né? Para mim foi uma surpresa, assim, porque a gente não espera, né? Mas eu acabei aceitando porque estava machucado e eu já estava planejando algo lá na frente, né? E eu assumi interinamente, acho que o segundo turno todo, né? E foi onde eu confirmei aquilo que eu tinha um desejo, né? E essa forma interina de assumir a equipe foi que me confirmou algumas situações. E eu acabei disputando o estadual e a Copa do Nordeste, né? O fim da Copa do Nordeste, né? E a equipe vinha muito mal, numa situação muito difícil, né? E a gente, com a experiência empírica que a gente tinha, né, do futebol, a gente acabou fazendo algumas mudanças que surtiram efeito, né? E a equipe entrou para a Série C num nível bem melhor, né? E foi onde eu fui criando gosto, né? E vendo que as ideias que eu tinha, um pouco mais de conhecimento, com alguns cursos que eu acabei fazendo, eu poderia iniciar uma carreira como técnico de futebol. E acabei minha carreira em 2018. O ano de 2019 foi um ano que eu procurei usufruir da melhor maneira possível, né? Na questão de curso, né? Tô terminando minha faculdade agora de Educação Física, esse ano eu termino, né? Fiz o curso da CBF e me aprofundei mais, né, na teoria do futebol para agregar o que eu acho que vai ser o diferencial, né? A minha vivência com a teoria, né? E isso foi muito importante, né? Foram 9 meses, né? Entre um ano e 1 ano e 2 meses de muito estudo, de muita leitura, de muito curso, né? De muito fiz tendo um estágio também, né? Acabei indo lá no ABC,
vendo um pouco. Então, foi um ano de muito crescimento para mim, né? E eu tinha programado que esse ano ia ser um ano para mim se preparar bem, né? Para quando chegasse uma oportunidade, né, dentro do futebol, pudesse estar minimamente preparado. E aí a oportunidade já veio agora, né? Em 2019, o Globo, infelizmente, acabou sendo rebaixado, né? O clube numa situação muito difícil, o presidente fez o convite, eu aceitei logo de primeira mão, já era um desejo dele antes, né? Mas infelizmente no momento eu não achei propício, né? E assumi o Globo em 2020 agora, né? Muita dificuldade no início, mas hoje a gente já está no nível considerado, né? Já estamos com a equipe, com um conjunto bom. Eu creio que a gente, aos poucos, vai agregando um pouquinho na nossa carreira e vamos buscar o que a gente pretende, né? Evoluir na carreira, assim como fui como atleta, né? Meu pensamento é de evoluir como técnico também. Renatinho, nessa transição, né, enquanto jogador e depois como treinador ali para, digamos, um tapa-buraco, eu tinha até visto uma entrevista, me corrija se eu estiver enganado, de que você ainda não estava pensando muito bem que caminho seguir no futebol, né? Se era como treinador, se era como auxiliar, enfim. Mas surgiu essa oportunidade. Eu queria que você comentasse um pouco essa transição, né? Até porque, como é que foi a sensação de quando o Luizinho saiu, né? Você assumiu esse comando, o Marconi chegar a dizer, Renato, tem como assumir aí o comando técnico? Como é que foi essa reação, primeiramente? Pegou de surpresa, né? Assim, eu sabia que ele tinha um desejo, né? Que um dia eu pudesse estar ali à frente, pelo meu perfil de liderança e tal, né? E geralmente, quando a gente está parando, sempre tem essa possibilidade, qualquer atleta, né? Que tem história no clube, acaba assumindo alguma função no clube, né? E isso ele sempre demonstrou, né? Mas eu não esperava naquele momento, porque eu ainda estava como atleta, né? Mas eu achei um momento, eu vejo tudo muito como uma oportunidade, como plano de Deus, porque não tinha como eu assumir uma equipe jogando, né? E aconteceu isso e eu assumi, foi muito estranho, foi muito diferente, né? A noite para mim dormir foi difícil, né? Porque, poxa, amanhã eu vou estar comandando uma equipe de futebol, né? Então foi bastante, os primeiros dias foi difícil, né? Mas eu tive a compreensão também dos atletas, né, que estavam lá, né? Isso aí também ajudou bastante, deu uma tranquilidade e a gente conseguiu iniciar aí algo, né? Como você falou, realmente eu pretendia assumir alguma coisa dentro do futebol, né? Auxiliar técnico, na parte técnica. Mas felizmente tive a oportunidade de iniciar logo como técnico, né? Eu acredito que o jogador de futebol o ex-jogador de futebol ele tem uma certa vantagem, né, nesse processo pela vivência, né? Muitas vezes o comando, a vivência, todos esses 20 anos aí de carreira, de ter passado por mais de 20 técnicos, isso aí ajuda bastante, né? Claro que isso aí não é o ponto-chave, nem é o que vai fazer a diferença. A gente sabe que o futebol hoje, como se falava antigamente, já não é mais tão fácil, né? Hoje a gente estava comentando com o pessoal, né? Hoje eu tive um treinamento que eu programei tudo, o treinamento, né, com o número de atletas, aí quando eu chego para treinar, tem dois, três atletas sentindo, né? A gente tem que quebrar todo aquele planejamento, replanejar tudo dentro da valência física, dentro de uma organização que a gente vai treinar do dia. Então, o futebol, esqueça que é mais aquele futebol simples, aquele futebol que é fácil, não é mais, né? É muito complicado trabalhar com futebol, né? Você tem que ter uma preparação mínima para você iniciar. Hoje, para você montar, por exemplo, uma semana de treinamento é algo bastante complicado, porque envolve várias pessoas, né, para uma montagem do treinamento. Então, ficou muito mais complicado se você quiser chegar em algo maior, né? Então, você tem que buscar, e foi isso que eu procurei fazer, né? Buscar o máximo possível. Eu tive várias reuniões com o Ranieri, né, que foi treinador do ABC, com o Luizinho, várias reuniões para montar uma pré-temporada, para dar um pontapé inicial, né, com pessoas mais experientes. Então, isso tudo agregou muito para mim e também abriu mais minha visão, né, na questão de ver o futebol de uma forma mais difícil.
né? Eu sempre digo que quem está vendo futebol de uma forma fácil está no caminho errado. Né? O futebol é muito, muito complexo, como qualquer outra função, e aqueles que querem chegar mais longe precisam se aperfeiçoar ou vai ficando para trás. Eu digo que é sempre, futebol tá igual a celular. Se você não atualizar, né, todas as vezes que vem para atualizar, você vai ficando para trás. Aí o celular ele vai perdendo a função ali, você vai perdendo de ganhar mais na frente. Né? O futebol também é dessa mesma maneira. Né? Eu vejo hoje o futebol muito complexo, e que a gente precisa saber de tudo. Hoje a gente precisa saber da parte física, precisa saber um pouco de análise de desempenho, precisa saber praticamente de tudo para que você tenha um conhecimento geral. Né? E eu tenho me aperfeiçoado muito nessa questão. Falando já mais dessa linha, né, da questão do treinador, eu estava vendo, não sei se é o seu Twitter mesmo, né? Você fez um comentário a respeito de Jorge Jesus, né, e Sampaoli estava quebrando essa questão da defensividade, né, dos treinadores. E enquanto você foi jogador durante 20 anos, nunca vi um treinador tão ousado, né? A galera sempre ficava nessa questão da defensiva. Você de fato concorda, por exemplo, que você ainda segue, na verdade, essa linha de que eles dois exclusivamente chegaram para quebrar barreiras dessa linha mais defensiva do treinador brasileiro? Então, com certeza. Hoje, não que os técnicos brasileiros estejam ultrapassados, não é isso. Né? Eu acredito que todos estão procurando se aperfeiçoar, mas a gente sabe que todo esse processo de aperfeiçoação que os técnicos brasileiros estão tendo hoje na Europa já tinha muito tempo. Né? Não é que chegou agora, há 5, 6 anos atrás. Então, teoricamente, os frutos vão começar a vir 10 anos depois. Né? Essa é a minha visão. Né? Eu acho, sim, que nós temos uma cultura muito defensiva, apesar de ser o país do futebol, devido a vários fatores também. Né? Para comparar a cultura brasileira com a cultura europeia. Né? Na cultura brasileira, em 3 jogos você está fora. É uma realidade, mas eu acredito que na questão dos conceitos de jogo, né, eu acho que esses dois técnicos vieram para quebrar uma barreira. Né, e isso eu não estou falando aqui, não é só meu pensamento, é o pensamento de todo brasileiro. Né, essa é a realidade. Né, hoje, por exemplo, ontem a gente para assistir Corinthians e Palmeiras, eu não aguento assistir 5 minutos, porque ninguém joga. Nem futebol. Né, e a minha linha vai ser essa mesmo. Né? Eu não sei se eu vou chegar longe, eu não sei até onde eu vou chegar, né? Mas eu tenho um pensamento fixo, né? Eu acredito que dá para fazer diferente, né? Tenho falado sempre para minha comissão, eu quero fazer igual, né? Eu quero fazer diferente, né? Eu aprendi muitas coisas, me aperfeiçoei no modelo que eu tenho aqui no e eu creio que com o tempo, um pouco de trabalho, com a manutenção dos atletas, a gente possa achar isso, né? Mas eu acredito sim que o futebol brasileiro estava precisando um pouco desse, desse choque. Né? Todos falam, porque o Flamengo tem um hiperinvestimento, muito investimento, né? Mas a gente viu técnicos anteriores que não conseguiram. Né? Então, eu vejo muita crítica, né, dos técnicos brasileiros, principalmente em cima do Jorge Jesus, porque ele fez diferente. Hoje a gente vê equipes no futebol brasileiro procurando fazer algo parecido, isso é muito positivo, né, porque o país precisa desse intercâmbio, tanto os técnicos fora aqui para o Brasil, para que a gente também não fique apenas com as ideias dos brasileiros, né, que a gente possa mesclar junto com o futebol brasileiro, eu acho que acrescentou muito. Eu, como hoje técnico de futebol, como ex-atleta, para mim foi um divisor de águas. Muitas coisas, muitos conceitos, muitas ideias interessantes, né? E eu creio que principalmente a questão da marcação agressiva, da marcação um pouquinho mais alta, né? Isso foi uma ideia inovadora, né, no futebol brasileiro. O futebol brasileiro teve sempre
mas momentaneamente, né? Você participar de um modelo de jogo onde você passa 90 minutos tentando pressionar o adversário, né, de uma maneira bem organizada, eu sou bem sincero, eu não tinha visto isso no futebol. E isso foi uma inovação, foi algo que a minha, a minha, a minha meu interesse tanto, né, nesses conceitos foi que eu nunca tinha visto, eu achava que isso não se conseguia fazer. E hoje a gente vê já várias equipes, eu tenho assistido muitos jogos agora, né, que depois dos jogos online, eu assisto muito jogo e eu tenho visto muitas equipes já com esse pensamento, né? E isso é muito importante, porque, como eu falei ontem, eu não aguentei assistir 5 minutos de Palmeiras e Corinthians. Eu sou um cara muito crítico, eu gosto do futebol do jogo, né? E eu não consigo passar muito tempo assistindo um jogo onde eu vejo as duas equipes, equipes com três volantes ainda. Eu não acho que o futebol brasileiro vai evoluir com isso. Mas cada um tem o seu processo, eu respeito a todos, que é uma opinião minha. Opinião minha é o que eu acho de futebol. E eu acredito sim que esses dois vieram para mudar um pouquinho, dar uma chacoalhada nas ideias dos técnicos brasileiros. Bacana, bacana. Agora, a gente saindo um pouco dessa linha mais de treinador, né? Os mais novos não sabem exatamente que você atuou nos dois principais clubes aqui do estado, né? Tanto o ABC quanto o América. E a minha pergunta se refere ao seguinte: claro, cada um tem seu peso, cada um tem sua questão, né, de vibração, o ambiente é diferente, mas para você, né, enquanto você atuou nas duas equipes, teve essa pressão, teve esse sentido, esse peso de algum dos clubes? Foi diferente jogar pelos dois? Como é que foi um pouquinho essa relação da sua vivência enquanto jogador, tanto por América quanto por o ABC? Você esqueceu aí do Alecrim. Tem o Alecrim também, é verdade, bem lembrado. O Alecrim eu tive uma passagem de acho que 12, 3 meses, onde eu fui craque do campeonato estadual. Quando as pessoas falam nessa questão de ABC América, né, eu só tenho que, eu sou muito grato a tudo, né? Eu sou grato quando eu fui casar, o primeiro convite que eu dei foi meu técnico Cacau, né? Foi ele que me apresentou o futebol de campo. Aqui em Saramirim, na época, só existia futsal, né? E foi a primeira vez que eu pisei num campo de futebol, né? E ele foi meu mentor, foi que me orientou, né? Na parte de futebol e no meu casamento eu convidei. Então, eu sou muito grato a tudo, né? Desde as pessoas que eu iniciei até no final da minha carreira. E no futebol também é a mesma situação, né? Sou muito grato ao ABC, né? Foram vitórias, né? Um ano brilhante, né? Eu fiz mais de 100 jogos em campo do ABC. Né? Quando eu chego hoje lá no Frasqueirão, o ABC fez um jogo treino conosco ontem, né? Com os diretores lá, né? E a gente comentava e eu falando que a camisa 6 do ABC, depois que eu saí, poucos tiveram o rendimento que eu tive, né? Até muita gente cobra, né? Porque depois que o Renato saiu, o lateral esquerdo fazer o que ele fazia aqui é muito difícil. Então ficou aquilo marcado, né? E com a América também não é diferente, né? O América foi duas passagens no América, né? A primeira, craque do campeonato no Alecrim, era novo ainda, 20 anos, e fui para o América, foi a minha primeira experiência na equipe de Série B, cheguei a jogar a Série B, então eu sou sempre grato a todas as equipes do Rio Grande do Norte, né? Grato ao América, que também iniciei como segundo clube, né, praticamente que eu joguei mesmo profissionalmente, né? O Alecrim e depois o América. Então, eu sou muito grato a todos esses clubes, né? O ABC eu já estava mais, eu cheguei no ABC já com 28 anos, já mais experiente, consolidado, né? E com a equipe que a gente fez história. Então, eu sou muito grato aos dois, né? Cada um tem um perfil diferente, né? Eu acho a cobrança com o ABC um pouquinho maior que a cobrança com o América. Acredito também, porque o ABC é um pouco mais ali em Ponta Negra, né? Então, o torcedor está mais perto, né? O América já é um pouco mais longe, né? Da capital, então acaba
dando uma distância um pouco do centro de treinamento, né? Em um momento difícil, o ABC é mais fácil o torcedor ir lá do que o torcedor do América ir lá em Parnaíba. Então, eu acredito que mais por isso, mas são duas equipes de muita tradição e que eu tenho o meu maior respeito por todas as duas, carinho, né? E sou, principalmente, né? Sou muito grato, né, às duas equipes, porque se eu tenho hoje algo na minha vida, na minha carreira, durante 20 anos, eu devo muito ao ABC, ao Alecrim e ao América. E é mais ou menos por aí que eu relaciono essas três equipes, né? O Globo também, que fiquei com as pessoas às vezes perguntam, América, né? É que aqui no interior, em Ceará-Mirim, a gente nunca foi estimulado a torcer por ABC América. Cada jogo aleatoriamente, né? E o Globo é o meu primeiro clube, né? Que é o clube da minha cidade. Técnico, eu sou torcedor número um do Globo. Era um sonho de todo ceramirimense um dia ter um clube na cidade e eu tive a oportunidade de fazer história no clube da minha cidade. Então, para mim, o Globo sempre vai ser o primeiro, né? Mas a minha gratidão, ela, ela é. Bacana, bacana. Uma outra coisa também, né, que a gente muito se comenta, pelo menos a parte aqui, assim, algumas coisas de imprensa que se comenta, é a questão da relação, né, com o Marconi Barreto, né? Você que recebeu o convite através dele, eu queria que você contasse um pouco da relação, né, você com o Marconi Barreto, porque muitos falam que o Marconi é muito sisudo, é um cara que cobra demais, é aquilo, e queria que você falasse um pouquinho essa relação dos dois. Às vezes as pessoas confundem alguma situação, né? Essa semana eu estava falando sobre isso, né? Às vezes a gente julga muito uma pessoa por uma situação, duas situações, né, que acontecem, né? Eu próprio, né? Eu tive uma confusão no ano de 2003 com o técnico Celso Teixeira, né? Quem pode tirar uma conclusão por uma confusão que eu tive em toda a minha carreira, né? Então, é algo mais ou menos nesse tipo, né? As pessoas, às vezes, uma atitude que a gente paga um preço alto por certas atitudes, né? Às vezes cria uma proposta que é difícil de tirar, né? Aqui dentro do clube, se todos os presidentes tivessem o que ele tem aqui dentro do clube do Globo, o futebol do Rio Grande do Norte estaria nesse nível, tenho certeza absoluta, até porque todos os clubes você está. É uma postura de liberdade para o técnico, liberdade para trabalho. Isso não é para Potiguar, é para todos os técnicos que aqui tem. A cobrança eu vi poucas vezes, poucos anos eu vi uma cobrança mais uma, duas vezes no máximo, né? Sempre muito bem centrado, principalmente nas você só observar a questão de atletas no Globo, né? O atleta no Globo ele passa 2 anos, um ano, 2 anos, sempre ocupado, né? De manutenção, de técnico, né? Ele sempre disse que os técnicos que vêm para cá são melhores, né? Mas a maioria das vezes permanece porque aqui a filosofia não é melhor sai, né? É uma filosofia que ele está observando o trabalho, né? Ele é um cara que gosta de ver os treinamentos, né? Quando ele estava saiu porque ele estava na prefeitura, né? Não tinha tempo, né? Durante o ano teve uma, duas vezes, só nos jogos, né? E aí foi que ficou um pouco no afastamento, e isso deixou o clube um pouquinho vulnerável. Mas ele gosta de estar no treinamento, sempre dentro do clube, ele faz um trabalho excelente. Até porque um clube que tem 5, 7 anos, 8 anos, não estaria numa Série C, um acesso onde a equipe tem um acesso positivo, né? Ou se não tivesse algo de positivo. Isso passa para o dono, porque é diferente. Se quer mandar embora, ele manda. Se ele quiser trazer, ele manda. O clube é dele.
as atitudes que ele tem no clube, ela faz a diferença, né? Dá para trabalhar, né? Tem um técnico aqui ser cobrado, a não ser algumas situações pontuais, né? Mas muito pouco, né? Eu acredito que é uma filosofia diferente. Eu sempre digo aos atletas aqui que aqui é algo diferente. Você não vai ver isso no Brasil em lugar nenhum. É por aí. Eu acredito que a filosofia que ele usa aqui é o que eu acho que era para ser utilizado no futebol brasileiro, principalmente no nosso estado, né? Se o nosso estado tivesse pessoas com essa filosofia, com certeza o ABC estaria na Série B até hoje, né? Já teria até beliscado uma Série A. Quando eu lembro que CSA e CRB eram equipes que ninguém queria jogar, né? Porque não pagava, porque não tinha estrutura. E hoje as equipes estão aí no nível altíssimo, né? E a BC América na Série D, a gente tem que começar a repensar o que está acontecendo de errado. Eu acredito que a filosofia dele dentro do clube aqui é muito boa, né? Principalmente, eu sempre digo, principalmente as técnicas que ele iniciou. A maioria dos técnicos do Globo quase iniciaram Igor César, o próprio Leandro Senna, né, que tinha passado no América, mas não tinha um ano todo. Então, eu acredito que aqui eu falei até com o Ranieri, né, que foi treinador do ABC, dizendo que o Globo é o time ideal para se iniciar como técnico. Você consegue realizar as suas ideias, principalmente quando a gente está iniciando, né? A gente tem muita informação e até a gente dá ao treinador que é também. E, e, e você não vai ser mandado embora, eu acho que é né? Bacana, bacana. Outra coisa, Renatinho, agora vamos falar um pouquinho mais do Globo, né? O que é que você tem aí para já chegar junto, desde qual que mudança a gente pode observar, né? Já com a volta do Campeonato Potiguar, o que é que teve de diferente antes da pandemia, né? Antes dessa parada e pós-pandemia. Claro, chegaram os atletas aí, conta com o outro goleiro, né? Também. Queria que você contasse um pouquinho do que você tem visto aí desse Globo, essa relação antes parada e pós-parada. Foram duas situações totalmente diferentes, né? A gente, no início aqui, como eu falei, a gente teve muita dificuldade. A gente estava numa dúvida da Copa do Brasil no início do ano, né, que o Globo estava e depois a Federação Norte-Grandense perdeu uma vaga no ranking, né, caiu de 14º para 15º, né, uma colocação, desculpa, no ranking e a gente acabou perdendo essa vaga. Né, e essa vaga valia 800 mil. Né, então, uma queda muito grande o orçamento. Iniciei com 13 atletas, né, e 8 era da categoria de base, que tinha sido montado 15 dias para o campeonato, que não tinha ganho ninguém o campeonato sub-19. Durante 2 semanas, que era o que faltava a pré-temporada, com o baixo custo de salário, a gente conseguiu contratar 5 atletas. Sabia muito da dificuldade, mas também a gente sabia que lá na frente, né, a gente iniciou a pré-temporada e foi muito difícil o primeiro turno. Os atletas que chegaram depois, né, praticamente treinaram tudo, semana inteira, mas no segundo tempo ninguém conseguia, né? As equipes treinaram 50 dias, a gente treinou 2 semanas. A parada do primeiro para o segundo, a gente conseguiu dar uma carga física boa, a gente, né, ainda é o vice-líder do campeonato. A gente conseguiu encaixar essa equipe no segundo turno, final do segundo turno ali, a gente fez um grande ABC,
A gente começou a ver a evolução. Atletas, né, no valor mais baixo, a gente pega muito atleta. Isso é difícil demais. Você treinar 2 semanas, colocava no jogo, primeiro jogo, 2 semanas, né? Porque estava 8 meses parado. Né? Então a gente teve essa dificuldade. Agora, pós-pandemia, não. Aí a gente conseguiu manter 70% do pessoal, 100% do pessoal que estava jogando. Né? Hoje a gente está com 70%, porque chegaram contratações, e a gente contratou pontual e um critério de experiência, né, para pegar e qualidade. E aí, dependendo dos valores que você tem, no segundo semestre é sempre mais fácil. Né? Basta você ter um conhecimento, né, um conhecimento fora dos estados, como eu joguei em muitos estados, a gente tem que trazer as peças pontuais que a gente estava necessitando. Né? E os treinamentos, né, foi um avanço muito grande, 70% eram os atletas que tinham rendido no campeonato, e os que chegaram se adaptaram rápido. Né? A gente fez um jogo 3 contra o ABC, a gente pegou 5 dias. Né? E na parte física, a gente sobrou em cima do ABC. Então, isso é um fator importante. Muito a questão do resultado, porque jogo treino, as equipes treinando mais de força. Né? A gente realizou 7 trabalhos de força durante 22 dias. Mas a nossa equipe se superou bastante, né? Fizemos um bom jogo na parte física, não deixou nada a desejar para a gente. Pelo contrário, prendeu a todos. Né? E na questão da qualidade, aí a nossa equipe tem, apesar de ser uma equipe jovem, a gente tem um certo diferencial de qualidade. A gente nesse jogo tem uma equipe muito forte. Meio campo para frente do ABC são atletas de Série B. Né? E a gente, com um tempo muito menor de treinamento, 3 semanas, a gente conseguiu bater na parte técnica, com uma certa experiência. Mas na parte física, a gente conseguiu aprender. Então, esse pós-pandemia aí foi muito benéfico para o Globo. Agora, a gente enfrenta um adversário que está treinando 47 dias. Né? Já fez 2 amistosos contra o Retrô, fez um amistoso domingo passado contra o CSP, né? Tinha outro agendado para hoje, acho que foi cancelado. Né? Então, é uma equipe que está muito mais solta do que a equipe do Globo, a própria equipe do ABC também. Né? Então, a gente vai levar uma certa desvantagem nisso aí. Isso aí é algo inevitável. Né? E a gente tenta passar para os atletas para que se superem, é que é o jogo do ano para o Globo. Né? É um jogo onde você entra, se você tem uma vitória, praticamente está no final do campeonato. O América tem o ABC no Frasqueiro. O América vai ter um pouco igual lá em Mossoró, né? Que está sendo muito forte da Série B. Então, o que eu passo para eles é que vai ser um jogo de muita superação. 90 a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Pela nossa experiência, a gente sabe que o América ele tem muito mais tempo de trabalho, ele vai pressionar mais. Eles têm uma certa vantagem nesse momento. Né? Essa aí é a grande incógnita nossa, né? Saber se os atletas vão suportar os 90 minutos. Né? 45 anos do treino, eles suportaram bem. Eu acredito que pela juventude também, 27 anos, 28, eu acredito que devido a essa juventude, a gente possa suportar isso. É isso que a gente está pensando e esperando em Deus que dê tudo certo, que os atletas. Aí eu creio que a gente vai fazer um bom jogo aí. Natinho, a questão também isso aqui eu até comento com algumas pessoas, né, que essa parada também, além de ser benéfico para alguns clubes, né, nessa retomada do campeonato se torna um novo campeonato, né? E vocês também estão se preparando aí para a Série D, já serve também como lição, né, para o que até então se torna o campeonato mais importante para vocês? Não, com certeza. Né?
A gente tem uma preparação, só que a gente está se preparando para D também, só que a gente também tem a possibilidade no estadual, né? É a possibilidade um pouco mais difícil, porque o último jogo a gente teve tudo para ganhar em casa e perdemos em casa. É aquele jogo que a gente fala de um jogo por uma bola, né? O Santa Cruz foi uma bola, fez o gol e a nossa bola não entrou nesse dia. Mas perdemos o jogo. Então, foi uma oportunidade enorme. A gente, com essa vitória aí, a gente estava hoje com 7 pontos na frente do América, né? Seria outra situação, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E a gente volta para o jogo do ano do clube, até o momento, né? Tem o passado, que não é um jogo normal, é um jogo que pode mudar a história. Pode mudar a história da juventude que tem aqui, e pode mudar a história minha, pode mudar a história do clube, né? E é isso que eu tenho passado para os atletas, né? Eu creio que, além disso, nós temos o campeonato brasileiro, né? A gente realizou 7 contratações, vai chegar ainda, e mais um zagueiro que deu algum problema, mas eu acredito que depois do estadual, 7 ou 8 contratações, e a gente reforçou bem a equipe. Legal, né? Além da evolução do pessoal que estava, a gente trouxe algo pontual, principalmente no setor de meio campo. Os meios nunca jogaram profissionalmente, fizeram base, um no ABC e outro no próprio clube, e nunca jogaram profissionalmente. Quase todos. Então, a gente teve dificuldade, porque falta experiência, mas conseguimos suprir aí. Agora não, a gente trouxe 2 meias mais experientes, né? O Beleu, que é conhecido do estado, e o Aurélio, que estava afogado, né? Então deu uma alavancada muito grande no setor do meio campo, né? E nada às vezes e eles chegaram para dar esse equilíbrio. Renatinho, eu quero agradecer demais pelo aceitar aqui o convite, né? É, desejar sorte para você aí no comando do Globo, nessa reta final do Campeonato Potiguar e também na Série D. E, novamente, obrigado pela participação, viu? Não, eu que agradeço, né? A participação sempre estou disponível, né? Quando é para conversar do futebol aqui, uma live aqui que eu fiz aqui acho que foi Sport RN, foram quase, não, no site, no Instagram do Globo, foram mais de 2 horas, né? Então, para mim, isso aqui é tranquilo, porque eu gosto, né? De conversar do futebol, né? E falar da minha história, falar do futebol do Rio Grande do Norte, e é sempre proveitoso para mim. E até porque eu vivi minha vida toda de futebol, então não tem muito o que falar, não. Eu digo para menino, quando a gente tá saindo, vamos parar de futebol. Aí quando ligo, o menino liga, ele diz, pô, Renato, amanhã tem não sei o que, tem jogo. Então, aí eu chego em casa, janta, aí tem uma live de futebol, aí eu vou já assistir um jogo também. Então, não para. E quem gosta também, mas também quem gosta de futebol também é assim, né? Hora falando e assistindo o jogo. Eu sou grato também, você tem só entrar em contato com o pessoal do Globo aí, assim, a gente sempre está disponível para qualquer jornalista que vem. Eu sou muito, eu gosto muito de atender as pessoas porque eu sei que vocês precisam de informação, né? E a gente tem a obrigação de dar também, né? Às vezes a gente faz futebol que não gosta, mas a gente tem a obrigação também, né? A gente não quer que vocês falem bem da gente, né? Quando ganha, quando está campeão, tem que passar informação também, né? Eu vejo muito por esse lado, né? E grato e parabéns pelo programa aí, que tenha sucesso.